Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Hoje nós iremos dar início à mensagem 7 princípios sobre liderança. Nesta manhã, nós veremos 4 princípios e no próximo domingo veremos mais 3 princípios. Estes princípios que veremos foram extraídos dos ensinos de Jesus Cristo e eles devem fazer parte do exercício de nossa liderança. Nós desejamos liderar como Cristo. E para isso precisamos exercer então um modelo de liderança pastoral e entendemos e vimos durante este mês que o líder é aquele que exerce um poder serviço. O líder é servo antes de tudo. E nós veremos então 4 princípios de um líder servo, de um líder que lidera a partir do modelo de Jesus, o modelo de liderança pastoral. O primeiro princípio que eu gostaria de destacar nesta manhã é: submeta o seu coração. Submeta o seu coração. Este princípio baseia-se na história de Jesus sobre a escolha de lugares de honra num banquete. Então eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Lucas, capítulo 14, do verso 7 ao verso 11. Você pode acompanhar pela Bíblia, você pode acompanhar pela tela, ou através do seu aplicativo. Lucas, capítulo 14, do verso 7 ao verso 11. Diz a palavra do Senhor: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Este texto nos ensina que os líderes servos se enxergam com humildade. Por isso não buscam os melhores lugares, eles não buscam glória para si mesmos. Eles não buscam sentar no lugar de honra para que as pessoas possam olhar para ele e dessa forma compreender ou vê-lo como alguém com maior honra. Eles não se veem como merecedores de maior honra que as demais pessoas. O líder que é servo, ele se vê em igualdade com todos aqueles a quem lidera, com todos os seus voluntários, com todos aqueles com quem ele compartilha a vida. Líderes e voluntários servos deixam com o anfitrião a escolha daqueles que ocuparão a mesa principal da organização em que estão inseridos. Pense, líderes servos, funcionários servos, eles não tentam subir por seus esforços próprios. Eles não tentam alcançar uma promoção manipulando o sistema ou atropelando os colegas de trabalho. Líderes servos, empregados servos, funcionários servos, como eu disse, todos lideram. Em todo e qualquer lugar onde estiver, você é um líder. E você, então, quando lidera, você não deve fazer na busca de honra e de glória,
mas você deve servir por amor. E na medida que você vive isto, e é isto que a parábola de Jesus ensina, você então será um dia assim, chamado pelo seu chefe, você será chamado por aquele que está na liderança, seja da igreja, aonde você estiver, aquela pessoa te colocará num lugar de honra, porque reconhecerá o teu serviço prestado em amor, em dedicação. Você não precisa tentar manipular, tentar ocupar o lugar do seu chefe ou daquele que está acima de você através da sua própria força. Sirva, é isso que Jesus está dizendo. Sirva e no tempo certo o anfitrião te colocará no lugar de honra. Sirva e servir é suficiente para aquele que tem um coração de servo. Eu quero ler com vocês para que você entenda o Salmo 139, versículo 23 e 24, o que significa submeter, então, o coração. Diz assim o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista está pedindo para que Deus possa sondar o seu coração. Ele está pedindo para que Deus o olhe por dentro e busque dentro dele se existem condutas que não são corretas, condutas que não são éticas, condutas que possam estar ofendendo ao próprio Deus. Então ele pede para que Deus ajude-o a corrigir suas condutas erradas, caso as tenha, dirigindo então pelo caminho eterno. E assim como o salmista, o que Jesus está nos ensinando através daquela parábola é que nós precisamos manter o nosso coração sob o controle. Nós não podemos permitir que o nosso coração se exalte e comece a querer buscar glória para si. Nós não podemos permitir que o nosso coração se torne soberbo e comece a se considerar digno de maior honra que o outro. Que comecemos a olhar para nós achando que somos melhores ou maiores do que qualquer outro ser humano. E por isso se faz necessário que nós tenhamos esta mesma oração do salmista. Que Deus possa estar sempre nos sondando, que Deus possa estar sempre olhando o nosso homem interior e nos ajudando a enxergar aquilo que está dentro de nós mesmos, que às vezes não percebemos. Não percebemos o nosso próprio orgulho, não percebemos muitas vezes a soberba que vai crescendo dentro de nós, o desejo de ocupar um lugar que não nos foi dado, o desejo de ocupar um lugar que não nos pertence, o desejo de tentar manobrar de alguma forma para sentar no lugar de honra, ou num local que não nos pertence. E é interessante que nós temos que fazer este exercício constantemente. Porque nós não tropeçamos nas grandes pedras, nós tropeçamos nas pequenas. E nas pequeninas pedras a gente vai caindo, não vamos percebendo, e aquilo vai tomando conta de nosso ser. Até que chegará o dia que a gente acabar tropeçando-se numa grande pedra, porque nossos olhos já não veem mais. Portanto, é importante que nós tenhamos sempre esta oração. Senhor, sonde os nossos corações, sonde o meu coração, prova-me, Senhor. Se for necessário, prova-me. O Senhor conhece as minhas inquietações, o Senhor conhece aquilo que lá dentro de mim me perturba e que pode me conduzir por caminho errado. Cuida, Senhor, de mim. Esta é a oração do salmista e esta é a nossa oração. Lembre-se sempre, todo dom que você possui e toda oportunidade que lhe foi dada na vida para desenvolver o seu potencial
foi dado pela graça de Deus. Então fique atento para que o orgulho não se desenvolva em seu coração. Para que você não se considere melhor porque você acha que tem um dom melhor, porque você estudou numa escola melhor, porque você cresceu num lar melhor. Que Deus possa estar sondando sempre os nossos corações. O segundo princípio, para que nós possamos desenvolver essa liderança de servo, essa liderança no modelo pastoral de Jesus, é foque na causa e não no bônus. Aprendemos este princípio através do pedido de Tiago e João, para que Jesus lhes desse permissão de sentarem à sua direita e o outro à sua esquerda, quando entrassem na glória. Jesus, por outro lado, ensinou para eles que o sofrimento por sua causa vinha antes do reinado com ele. E eu quero ler então com vocês este texto que se encontra em Marcos, capítulo 10, verso 35 ao verso 40. Marcos, capítulo 10, verso 35 até o verso 40. Diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Jesus nos ensina, através desta passagem, que antes de nós saborearmos as vitórias, como João e Tiago estavam esperando, é preciso abraçar a causa com todo o nosso ser, assim como ele, Jesus, abraçou a causa de seu Pai. Antes de vivermos a glória oferecida a nós por meio da vitória de Cristo na cruz, é preciso que tomemos a nossa cruz e façamos o que Jesus nos mandou fazer. Que sejamos líderes em meio ao mundo perdido na escuridão. Que possamos influenciar vidas com o amor de Deus, ainda que isto custe a nossa própria vida. Os líderes servos seguem os passos de Jesus, seu mestre e Salvador, que primeiro se doou inteiramente ao projeto do Pai, e somente depois da sua ressurreição se assentou no trono à direita de Deus Pai. Antes da glória, nós temos que encarar a cruz. E Jesus nos ensina que devemos focar em nosso serviço, com todo o nosso ser, sem nos preocuparmos em que lugar nos assentaremos no seu reino. Isso significa que Jesus está dizendo que temos que nos preocupar não com o bônus daquilo que nós podemos receber através da sua vitória, mas que nós temos que viver aqui preocupados com a missão que nos foi dada. Nós temos que nos focar na missão. O bônus, nós um dia receberemos. E talvez aqui, nessa caminhada, você vai experimentar alguns desses bônus. Mas não é isto que nós devemos nos apegar. E sim, com a missão que nos foi dada. Um líder servo
aquele que é voluntário no ministério, que serve, ele permanece focado em sua causa. Ele se preocupa em cumprir sua missão com excelência, para que a visão estabelecida por Deus à sua igreja seja alcançada. Assim também o funcionário servo, aquele que trabalha numa empresa, ele se preocupa em alcançar o objetivo da empresa em que trabalha, respeitando assim as suas normas e os seus colegas. Antes dele buscar uma promoção, faça o trabalho com excelência. A promoção, ela virá no tempo certo. É um bônus do trabalho bem feito. É um bônus por você ter cumprido a missão que lhe cabia cumprir. Assim acontece na vida eclesiástica dentro da igreja, e assim acontece lá fora, e é assim que Jesus está nos ensinando. Foque na missão que Deus te deu. Fale do amor de Deus, mostre o amor de Deus a todas as pessoas, expresse o amor de Deus, lidere com este modelo pastoral que nós temos conversado, que Jesus nos ensina. Fique focado nisso e deixe que o bônus Deus te dará no tempo certo. Jesus disse: busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. As demais coisas eu acrescentarei. Então, antes de buscar a promoção, antes de buscar os bônus, trabalhe, sirva com excelência. Terceiro princípio que Jesus nos ensina: descubra a grandeza no serviço. Os líderes servos, eles desistem de seus direitos pessoais para encontrar grandeza no serviço prestado aos outros. A grandeza, ela começa com aqueles que se tornam servos da missão. O melhor exemplo deste princípio é a vida do próprio Jesus. O nosso Senhor compreendia muito bem qual seria o resultado de sua missão. Por isso ele afirmou o seguinte, veja só o que ele diz aí em Marcos capítulo 10, no verso 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está afirmando que tinha o conhecimento de que veio ao nosso mundo para dar a sua vida, com o fim de que fôssemos salvos. Eu e você fôssemos salvos. Em João, capítulo 12, versículo 24, Jesus diz as seguintes palavras: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus sabia que a sua morte redundaria em vida para muitos. Eu diria que isto tornou viável, talvez até suportável, toda a dor que Jesus passou antes e durante a cruz. Pois ele sabia do resultado que isto iria trazer. Então, Jesus poderia, sim, saber que aquela dor era passageira e que haveria de vir uma alegria indescritível após a sua morte, porque muitas vidas seriam salvas. A família cresceria, muitos filhos seriam adotados por meio da sua morte. Jesus sabia, e eu acredito pessoalmente que uma pessoa, ela só consegue perceber a grandeza do serviço que está fazendo
quando ela consegue enxergar e compreender o seu serviço dentro do todo em que este serviço está inserido. Jesus, ele sabia de tudo que estava implicado no seu sacrifício, no servir. E ele vai anunciando isso a nós. Ele sabia que a sua morte traria benefício ao ser humano, à humanidade, a toda a criação, ao universo, restabeleceria a ordem de todas as coisas, poria fim ao caos gerado pelo homem no Éden. E, portanto, ele se sacrifica, ele se doa inteiramente e plenamente. Cada membro de nossa igreja possui um dom que precisa ser desenvolvido dentro de um ministério na igreja ou fora da igreja, mas que precisa ser funcional ao corpo de Cristo. Quando você serve um dos ministérios de nossa igreja, você está trabalhando para que a nossa igreja possa realizar a sua missão e alcançar a visão que Deus nos deu. Se você consegue enxergar isso, como Jesus conseguia entender que a sua morte traria vida a todas as pessoas, que todo o trabalho que você faz aqui é importante, e não importa se é o trabalho de limpar um banco, se é o trabalho só de passar as mensagens que estão ali no retroprojetor, se o seu trabalho é liderar um grupo pequeno, não importa qual exercício do ministério, qual o serviço que você faz aqui, mas tudo que você faz aqui redunda para o cumprimento da missão da igreja. É uma soma, começa pela pessoa que está no estacionamento, que está cuidando do seu carro e que permite que você possa sentar aqui sossegado e saber que alguém está olhando o seu veículo para você. Passa pela recepção, pelas pessoas que estão ali recebendo, que quando você entrar aqui recebe um sorriso e já te deixa um pouco mais à vontade dentro da igreja para ouvir aquilo que Deus irá ministrar. E assim cada ministério, quando você consegue entender o valor daquilo que você está fazendo para o todo, você faz com maior dedicação e você faz com excelência. Porque você compreende o que está fazendo e qual parte você é dentro do organismo, dentro deste corpo de Cristo. Na medida que nós, a PIB de Itapevi, a partir de cada um de seus membros, trabalha para realizar a sua missão e visão, nós estamos trabalhando em parceria com as diversas igrejas, das mais diversas denominações espalhadas pelo mundo, para que a missão dada por Cristo à sua igreja seja alcançada. E a visão do Pai em estabelecer um reino, onde a força motriz desse reino, o amor, seja estabelecido. O que fazemos tem um valor indescritível para a construção deste maravilhoso reino, o reino de Deus. Não importa o que você faz, mas o que você faz soma para a construção do reino de Deus no mundo e neste universo. Por isso que você faz é importante. E faça com excelência, faça com amor. Se você compreender essa verdade, eu acredito que você será um líder servo, um voluntário servo, um funcionário servo na sua empresa, que passará a servir seus colegas de trabalho, o seu próximo, o seu irmão, sem se importar com a sua posição na hierarquia da empresa ou da igreja. Mas você faz porque você sabe o grande propósito daquilo que você está fazendo. Você entende a missão sua dentro de toda a visão do reino de Deus. Se for preciso se abaixar para pegar um papel que algum cliente ou algum irmão derrubou, jogou no chão, você irá se abaixar e pegar, sem se sentir humilhado por isso. Simplesmente para manter o lugar limpo, porque você compreende a missão da qual você faz parte, do projeto de Deus, a qual você foi chamado.
E você fará isso porque tem visão da importância de todos também, dentro da empresa e de tudo que se refere à organização, seja da igreja onde você está. Porque você tem uma visão do mundo que ultrapassa a sua própria existência. Quarto princípio. Corra riscos calculáveis. Jesus deixou sua glória e se fez homem. Andou em nosso meio como qualquer homem. Jesus correu riscos calculáveis para cumprir sua missão. Ele foi tentado por Satanás. Ele foi perseguido pelos religiosos, que quase o mataram antes do tempo. Seus discípulos o tentaram fazer desistir da ideia de morrer, sendo que ele sabia que precisava morrer. Sofreu com a morte de seu amigo Lázaro. Sofreu também por compaixão diversas vezes, ao ver outras pessoas sofrendo. Muitas coisas poderiam tê-lo feito desistir da cruz, mas ele permaneceu firme em sua jornada até a cruz. Em João, capítulo 13, versículo 3, diz as seguintes palavras: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia. E que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Os líderes servos, eles podem aceitar riscos calculáveis, servindo a outros, porque confiam que Deus está no controle de suas vidas. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que o Pai estava no controle. Ele sabia que viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. Essa confiança, ela é demonstrada de duas formas. Nós podemos demonstrá-la, primeiro, no serviço efetuado em amor. A confiança que Deus está no controle da nossa história, das nossas vidas, nos levam a fazer um serviço sustentado, baseado no amor. Quem tem essa certeza de que Deus está no controle, ama servir e serve amando. Amar é servir. Quando amamos alguém, servimos essa pessoa. Um amor que não resulta em ações concretas de serviço não é amor. Amor que só existe em palavras, não passam de palavras jogadas ao vento. Quem ama está disposto a sofrer pelo outro, a correr riscos em prol do outro. Por isso o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor, ele é um conjunto de atitudes de serviço, atitudes práticas que você presta a outra pessoa. Quem ama se torna então vulnerável, porque você passa a servir ao outro e você se torna vulnerável ao outro. Quem ama corre riscos calculáveis. Deus correu risco ao criar o ser humano, e Ele pagou um preço por ter nos feito a sua imagem e semelhança e ter nos dado a liberdade. Contudo, esse amor que Deus tem, que o levou à cruz por nós, a qual Deus agora nos chama a vivermos pelos outros, só é possível de ser vivido quando você sabe claramente quem você é e para onde você vai. Quando eu sei que eu pertenço a Deus, sou filho de Deus, que o Espírito de Deus habita em mim, que a minha história está nas mãos dEle, e que um dia eu voltarei para Ele, então eu tenho capacidade de amar de verdade, porque a minha vida só tem valor para mim quando ela é vivida para Ele, para Deus. Por isso Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que tem essa consciência de que tudo está sob o domínio de Deus,
e que Deus está no controle, consegue descansar, mesmo quando corre riscos na vida, mesmo quando se coloca na posição de vulnerabilidade. Ele é capaz de descansar porque sabe que o Criador está no controle. A segunda marca daquele que é capaz de amar, né, de servir, de correr esse risco calculável, ela está demonstrada na disposição de colocar todo o seu potencial a serviço do outro. Confiar em Deus inclui crer que Deus está trabalhando com toda a matéria-prima, né? Ele nos faz um líder servo, singular. As matérias-primas que Deus utiliza são os dons espirituais que Ele nos capacitou, que Ele colocou em cada um de nós. É a experiência que cada um de nós tem em particular, é singular. A sua história, a sua formação, a sua educação, a escola por onde você passou, o que você aprendeu durante a sua vida, a sua experiência ela é única. E Deus usa da sua experiência. O seu estilo relacional, sua maneira de se relacionar com as pessoas. Alguns, né, mais fechados, outros mais abertos. Mas Deus utiliza disso. As suas habilidades vocacionais, e a sua paixão, né? Aquilo que queima dentro de você, que você gosta de realizar, Deus usa de tudo isso, para que você possa amar e servir a outros. Então, correr riscos significa sair de sua passividade e tomar iniciativas para realizar algo inusitado na vida de alguém, na vida da sua igreja, na vida da sua empresa, onde você trabalha. Criar coisas novas, levar sugestões novas aos seus líderes, investir todo o seu conhecimento, o seu potencial em outra pessoa, onde você trabalha, na igreja, na sua casa, compartilhar o seu saber sem medo. E você só fará isso se você confiar plenamente em Deus. Caso você não confie plenamente em Deus, você não vai ter coragem para se arriscar. Vai ficar sempre com aquela coisa de um pé atrás, né? Nunca vai amar plenamente. E muitas pessoas ficam estagnadas, pois têm medo. Tem medo de tentar trazer algo novo, porque se não der certo vão me demitir. O pastor vai me dar uma chamada lá feia. Tem medo de tentar mudar algo. Não, afinal de contas, isso aqui já é tradição, estou 30 anos fazendo dessa forma e quero manter dessa forma. E não percebe que às vezes o novo pode ser bom. Alguns porque tem medo de perder até a posição, né? Está na empresa, né? Eu vou tentar alguma coisa nova, meu chefe não gostar, pronto, perco até o emprego. Mas às vezes, é na tentativa do novo que você vai ser reconhecido, no que você se diferencia dos outros. Mas precisa confiar em Deus, precisa acreditar que Deus está no cuidado da sua história, no controle dela. E eu quero então concluir com vocês essa mensagem. Que possamos ser líderes servos, voluntários servos, funcionários servos, pais servos, filhos servos, amigos servos, né? E que nós possamos fazer isso, submetendo nossos corações ao controle de Deus, para que nunca venhamos nos achar melhor do que somos. Que vivamos focados na causa do reino de Deus, e não no bônus, né? Não nos ganhos que podemos alcançar
por sermos filhos de Deus. Que possamos ver a grandeza do serviço que nos foi confiado por Jesus Cristo. Independente de qual serviço você realiza na igreja ou em qualquer outro lugar, na sua empresa, mas este serviço Deus te confiou. Faça com excelência. Entenda este serviço como parte do projeto maior de Deus no reino. E que corramos riscos calculáveis, para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Porque Deus está no controle das nossas histórias. Eu convido você a fechar os teus olhos. Pai amado e eterno, te damos graças por esta manhã e por mais uma vez podemos estar aqui aprendendo sobre estes princípios de liderança. Minha oração é que o Senhor Deus possa nos conduzir, a fim de que sejamos líderes segundo o teu coração. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.